Olá, povo de Deus, estou aqui para mais uma Palavras 15. Obrigado pela tua presença. Sempre é uma alegria saber que você está aqui comigo. Eu volto já, fica comigo até o final. Deus tem mais para nossas vidas na tarde desse dia. Eu volto já e te aguardo. Palavra das 15 já está no ar. Muito obrigado pela tua presença. Você é sempre bem-vindo aqui comigo nesta live, neste canal. Que Deus te abençoe nesta rede social. Que Deus guarde a tua casa, a tua família e que te protege. A tua companhia aqui é muito importante. A esse teu prestígio de estar aqui comigo nesta oportunidade. Quero louvar a Deus pela tua vida. E todos os dias, você que está entrando aí pela primeira vez, que ainda não conhece esta programação, todos os dias nós estamos aqui de segunda a sexta-feira. Palavras 15, exatamente, às 15 horas está sendo gravado esta live, este vídeo e esta palavra para a sua vida. Eu quero, antes de entrar na palavra, louvar a Deus por todos aqueles que têm nos acompanhado, todos aqueles que têm nos interagido aí no meio dessas nossas mensagens, tal como pessoal da África, de Moçambique, pessoal ali também de Angola, o pessoal da toda a Ásia. Que Deus abençoe grandemente. Vocês são uma alegria para o meu coração. E eu quero louvar a Deus por todos os países que estão nos acompanhando. Seja Deus louvado para todo sempre. Também eu quero louvar a Deus pela vida de todos os brasileiros que estão sintonizados aqui comigo, desde aqui da nossa cidade de Americana, estado de São Paulo, aqui no Brasil, todos aqui e em todos os estados da nossa nação brasileira. Seja Deus louvado pelo teu nome, que as bênçãos do Senhor possam encontrar o endereço da sua vida, da sua casa, da sua família, dos seus, todos aqueles que são dependentes de ti, possa receber a bênção através da sua vida. E eu quero aqui iniciar esta palavra dizendo que o medo pode mudar conceito, o medo pode agir, fazer que a gente haja de forma errônica contra os nossos princípios, contra a nossa fé. Portanto, amados irmãos, vocês que estão me ouvindo, preste atenção nesta palavra. O medo e a inveja é um pecado de destruição. O medo e a inveja. Pastor, que medo é esse? Aquele medo de falta de fé. O medo de falta de fé. O medo de falta de fé é idolatria. O medo com a falta de fé é idolatria. E isso faz com que a gente perece. Portanto, nesta tarde, eu quero que você receba força de Deus. Eu quero que você receba coragem da parte de Deus para a tua vida, para que não deixe que o seu medo venha sucumbir à tua fé e você tomar decisões erradas. O qual eu estou ministrando na tarde desse dia em 1 Samuel, capítulo número 28, aquela ocasião, que Saul procurou uma médium para consultar, para saber, para ter informação do seu futuro. E ele foi pedir para esta cartomante fazer aqui buscar um espírito que pudesse mostrar para ele qual é a decisão que ele deveria tomar. E isso fez com que isto é sinal, isto aqui é evidência de pessoas que está desorganizada, pessoa que está desviada, a pessoa que está enferma espiritualmente, para não dizer, uma pessoa que está distanciada de Deus ou uma pessoa que está abandonada por Deus, que era o caso de Saul. Então ele procura uma mulher médium para falar com ele a respeito da sua decisão. Saul estava apavorado. E o versículo de número 2, de número 5, diz assim: quando Saul viu um imenso exército
dos filisteus encontrou-se em pânico quando Saul viu um imenso exército dos filisteus. Ele entrou em pânico. Então é nesse momento desse pânico, do medo, momento que você se encontra acuado, você se encontra no deserto, você se encontra no vale, você se encontra no vento, você se encontra na enfermidade, você se encontra nas necessidades, na carência. Este medo pode levar a pecado. Esse medo pode levar a pecado. Mas o caso de Saul, Saul estava rejeitado por Deus. Saul não tinha mais resposta de Deus. Deus falará com os homens através da profecia, através de sonhos e através de um sistema, de uma pedra que tinha, que era Urim e Tumim. Aqui, no caso de Saul, Deus não falaria com Saul de forma nenhuma, de nenhuma forma, porque Deus havia rejeitado Saul. Então Deus não tinha mais conversa com Saul. Então Saul foi perverso. Saul teve várias quedas no seu tempo de ministério. O primeiro prejuízo de Saul foi quando ele ofereceu o sacrifício que não era para ele oferecer. Com medo do exército que estava acampado e com a demora de Samuel chegar, então ele ofereceu o sacrifício e ali foi a primeira queda de Saul a perder o seu reino, ou seja, a ser rejeitado pelo Senhor. Segundo, quando também Samuel disse para ele ir até a cidade, que Deus disse para ele acabar com a cidade dos amalequitas, Saul foi lá, matou parcialmente, acabou com a cidade parcialmente, levou ovelhas, levou bois e também não matou o rei. Foi naquele momento que Deus, outra vez mais, usa Samuel para corrigir Saul pela desobediência. E foi decretado a sua perca do reino. E Saul cometeu vários pecados. Saul tentou matar Davi por várias vezes. Saul tentou matar o seu próprio filho Jonathan. Saul destruiu uma cidade dos profetas, matando todos os profetas. Saul estava amarrotado de pecado. Saul estava cheio de erros. Saul estava cheio de pecado. Saul perdeu o Espírito do Senhor. O texto diz que o Espírito de Deus saíra de Saul e entrar em Saul o espírito maligno, o qual Davi precisaria trocar uma harpa para expulsar o espírito maligno de Saul. Saul era um homem rejeitado por Deus. Saul, então, agora estava desprovido da graça de Deus. Saul, agora, estava vulnerável a entrar em mais um erro fatal. Foi o auge do pecado de Saul. A Bíblia condena Saul lá em 1 Crônicas, capítulo de número 10, versículo de número 13. Diz assim, o Senhor diz assim a Saul. Assim Saul morreu por causa da sua infidelidade para com o Senhor, porquanto não havia obedecido a palavra do Senhor. Além disso, procurou uma médium, tentando consultar os mortos. Tudo isso em vez de buscar o Senhor. Por isso, o Senhor o entregou à morte, transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Então, Deus aqui condena Saul na última instância. Na última instância, ele vai consultar uma médium. E a Bíblia é bem clara em Levítico. A Bíblia condena em Levítico necromancia. A Bíblia condena em Levítico ali pitonismo,
mediomacia, tudo isso, toda feitiçaria, a Bíblia condena isso em Levítico. Saul conhecia a palavra, condena isto em Êxodo, condena isto em Deuteronômio capítulo 18, e Saul era certo disso. Saul acreditava no livro sagrado, no livro da lei, a ponto que, uma certa vez, Saul expulsou toda esta linha aí de Israel e exterminou várias pessoas. Então ele mandou embora os necromancias, pitonismo, mediomacias, espiritismo, os feiticeiros, ele expulsou. Aqui o texto não está aqui para condenar esse costume ou esta linha de pensamento. Aqui não está aqui para falar contra o espiritismo. Não, não. A Bíblia está aqui esclarecendo o medo de Saul e a desobediência de Saul. Saul consulta, Saul é bem claro. Ele diz: o Senhor não lhe responde, Deus não me responde, nem sonhos, nem pelo Urim, nem pelos profetas. Logo, o Senhor não responde. E ponto. O Senhor não responde. Se alguém respondeu para Saul, logo não foi o Senhor. Se alguém não respondeu para Saul através do profeta vivo, muito menos responderia para Saul com o profeta que já havia morrido. Então, logo, nós deixamos claro aqui que quem falou com Saul não foi Deus através de Samuel. Não foi Deus. Ou foi o diabo, ou foi a própria mulher que ele procurou ali, nesta atividade necromância. Ou foi a mulher, ou foi o diabo. Então, quando Saul sentiu um imenso exército, ficou em pânico, consultou o Senhor não respondeu. Então Saul disse a seu conselheiro: procurem uma mulher que seja médium, para que eu pergunte a ela o que fazer. Olha, se Deus não responde, de quem mais você quer? Você procuraria. Se Deus não falar, eu não quero ouvir mais ninguém. Mas quando a pessoa entra na decadência, ele está vulnerável a aceitar ouvir outras coisas. Então foram para a cidade de Endor. Lá tinha uma médium. Então Saul se disfarçou, tudo quanto é erro, mentira, estava envolvido. Disfarçou com suas roupas comuns, acompanhado de 2 de seus homens, foi à noite à casa da mulher. Preciso falar com um homem que está morto, disse ele à mulher. Você pode invocar o espírito dele para mim? Quer que me matem, diz a mulher. Respondeu ela: você sabe que Saul, a mulher não sabia que era Saul que estava falando com ela, Saul expulsou todos os médiuns de todos os que consultavam espíritos mortos, porque prepara uma armadilha contra a minha vida. Saul, porém, jurou que em nome do Senhor não ia acontecer nada. Naquela situação, ele ainda coloca o Senhor nesta parada. Verso 11, por fim, a mulher disse: de quem é que o espírito que você deve invocar? E ele respondeu: de Samuel. Respondeu Saul. Quando a mulher viu Samuel, ouviu o vulto, gritou: você me enganou, você é Saul. Não tenha medo, disse o rei. Vejo um vulto subindo da terra, disse a mulher. Agora, interessante que esse subindo da terra, a Bíblia diz que quando a gente morre, o corpo volta para a terra, o espírito volta a Deus. A Bíblia diz que Deus está para cima, o céu está para cima, o inferno está para baixo. Logo, esta médium disse que viu subindo. Subindo, então, vinha de baixo.
fica claro que não é nada celestial. Porque o que é divino vem de cima e não vem de baixo. Qual é a aparência dele? Perguntou Saul. É um ancião, envolto um manto, respondeu ela. Saul entendeu que era Samuel, se curvou diante dele com o rosto em terra. Então, até então, Saul só entendeu que é Samuel e já se prostrou, porque o desviado, ele se prostra em qualquer lugar, na frente de qualquer um. Se prostrou. Então esse suposto Samuel perguntou a Saul: por que me perturba, chamando-me de volta? Ninguém tem poder de trazer. Ninguém tem poder de trazer. Ninguém tem poder de trazer. Só Deus os ressuscita. Só Deus os ressuscita. E Saul começa a conversar com ele. Saul prostra de frente àquela mulher, com a voz suposta de Samuel, e começa a conversar com a mulher. E ele fala: os filisteus estão em guerra contra mim, Deus me abandonou e não quer falar mais comigo, então fala você comigo, quem é você? Então, aquele suposto Samuel, ou a mulher, diz assim: o Senhor entregará você ao exército de Israel nas mãos dos filisteus, e amanhã você e seus filhos estarão aqui comigo. Então Saul e Samuel foi para o mesmo lugar, aqui comigo. Samuel, o profeta de Deus. Saul, um rejeitado. Saul, quando o Antigo Testamento diz que matou, morreu, isso é um sinônimo de que não vai junto com alguém que morreu normal, que fez uma vida, teve uma vida com santidade na terra. Porque o Antigo Testamento não fala muito, não fala em inferno e em céu após a morte. Mas ele disse que ia para o mesmo lugar. Isso fica muito um paradoxo aqui. E ele disse ainda, os filisteus, amanhã, ao pé da letra, este amanhã, não aconteceu. Saul morreu só depois de cerca de 18 dias deste acontecimento. Logo fica claro que não era Deus falando aqui. Ele diz: e o Senhor entregará o exército de Israel nas mãos dos filisteus. No mesmo instante, uma coisa interessante, Saul aqui estava sem comer, sem beber, já tinha andado cerca de mais de 20 quilômetros para vir aqui. Falar com o Samuel, estava fraco, estava psicologicamente perdido, enfraquecido, e ele estava envolvido no meio dessa situação toda. Então eu quero concluir dizendo, não era Deus e nem Samuel que estava nesse diálogo com Saul. Entretanto, o texto sagrado escreve que Samuel falou com Saul aqui. Mas nessa colocação é para entender que estava se tratando de um determinado personagem. Então o escritor colocou desta forma. Mas isso não avalia que era o próprio Samuel. Moral de tudo isso aqui, qual que é o que eu quero trazer para você a respeito desta mensagem? Não deixe que o seu pânico, não deixe você, por causa do pânico, romper com os seus princípios. Não abandone os seus princípios por causa do medo. Não abandone os seus princípios por causa do pânico. Saul havia expulsado todos os médiuns de Israel e matado, porque ele acreditava que isto Deus não se alegrava. Mas agora, por causa do medo, ele vai atrás, por causa da falta da palavra de Deus, ele vai atrás de uma médium
para falar com ele. Às vezes, por causa do medo, por causa da situação difícil que está passando. Eu quero dizer para você, por pior que seja a tua situação, por pior que seja a tua situação, a sua solução é o Deus que fez os céus e a terra. Por maior lutas que você está passando, a solução para você é o Deus que fez os céus e a terra, os montes, os mares e tudo que nele há. Quem fez foi Deus. Ele tem poder para fazer com você. Primeiro ponto, mantenha obediente a Deus. Segundo, mantenha os princípios da Bíblia com a tua vida. Terceiro, nunca busque ajuda de Satanás para a tua vida. Nunca busque ajuda de Satanás para a sua vida. Nunca busque ajuda de idolatria para a sua vida. Acredita pela tua fé no Deus que fez os céus e a terra. Esse sim te ajudará. Se Deus não está falando com você, se você está no prumo com Ele, se você é obediente a Ele, se Ele não te rejeitou, e se Ele não quer falar com você agora, acalma, que é para o seu bem. Fique tranquilo que é para o seu bem. Deus falará com você no momento certo. Eu venho aqui ministrar na tarde desse dia no teu coração. Deus não te abandonou. Deus não te esqueceu. Deus falará contigo. Deus já sabe o teu futuro. Deus conhece a tua história até aqui e a sua história daqui para frente. Calma o teu coração, sossega em Deus. Deus trabalhará ao teu favor. A vitória sempre é sua. Não importa o que anunciam por aí. Não importa o que propagam por aí. O importante é que a sua fé seja arraigada no Jesus Cristo de Nazaré, aquele que venceu a sepultura, aquele que está vivo, venceu a morte, está aqui para nos ajudar, para nos confortar, para nos consolar e para nos dar uma visão, para nos dar um rumo na nossa vida. Não se preocupe com rumores que estão de redor. Não se preocupe com o exército que se prepara contra a tua vida. Não se preocupe com o levante que estão levantando contra a tua pessoa. Crê no Senhor Jesus Cristo somente. E Ele é poderoso para fazer coisas grandes na sua vida. Nunca haja como um Saul. Não haja como Saul. No seu medo, não haja como Saul. No seu medo, no seu pânico, não haja como Saul, procurando uma médio para a resposta. Creia no Senhor e Ele fará maravilha. Você vai saltar muralha, mas por Jesus, com Jesus, você vai vencer as muralhas. Com Jesus, você vai ultrapassar limites, mas com Jesus, você vai abraçar o troféu, mas com Jesus, você vai receber o presente. Com Jesus, você vai ter resposta com aquilo que você busca, mas através de Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo. Deus não te abandonou. Deus está com você. Permaneça na presença de Deus e Deus permanecerá contigo. Não saia da presença de Deus como saiu Saul, mas permanece firme. Não entra no pânico de Saul, a ponto de consultar uma médium. Não entra no pânico de Saul. Não. Continue com Cristo. Continue com o Senhor. Continue olhando para o autor e consumador da tua fé. Tudo Ele pode fazer. O Senhor é poderoso para fazer tudo abundantemente mais do que você está pedindo, do que você está pensando nesta hora. Então acredita nesta palavra
e continue avançando, continue andando, continue buscando, continue crendo que você vai vencer para a glória do nome do Senhor, que fez os céus e também a terra. Não fica aí procurando outras opções. Só existe Jesus. Só existe Jesus. Só existe Jesus. Não tem mais ninguém. Se Deus não quer falar contigo, fica tranquilo. Ele sabe o que ele está fazendo. Não vá procurar em outro lugar. Continue consultando a Deus. Continue, aguarde que Deus falará contigo. Aguarde que Deus te dará um rumo. Aguarde que Deus te mostrará o horizonte. Aguarde que Deus responderá a sua indagação. Muito obrigado pela tua presença. Que Deus abençoe a tua casa, o teu lar, a tua família. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus te guarde, te protege, dá saúde, te dê a paz. Em nome de Jesus. Querido Deus e bondoso Pai, quero te louvar, meu Deus, pela tua bondade. Quero te louvar, Senhor, pela tua palavra. Senhor, abençoa a todos que estão nos acompanhando, Senhor. Meu Deus, entra com providência, Senhor. Entra com providência na casa, no lar, no físico, na mente, no coração. Deus dá vitória a teus filhos, porque o Senhor é poderoso. Pai de amor, Deus de bondade. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, continua conosco, meu Deus, nos fortalecendo. Em nome de Jesus.